Muito bem, meus amigos, começando mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui na plataforma do YouTube. E vamos começando com as informações, ainda falando daquele assunto. Bolsonaro sempre teve razão, né? Mas antes, vamos falar que você pode participar do canal se inscrevendo, deixando seu like aí, clicando no joinha. Pode copiar o link e jogar nos grupos de WhatsApp também, isso ajuda muito. Precisamos, claro, sempre vamos precisar do apoio do empresário, do empresariado, que são aqueles que trabalham de verdade, né? Que geram emprego, que geram renda, e que geram divisas, né, para esse país tão combatido por esse desgoverno, né, que tem acabado com o país. Então, como nós somos um espaço independente, que se torna a voz da população, dificilmente nós temos aí, não vamos enfrentar problemas com o sistema. Estamos enfrentando algoritmo, enfim, portas que se fecham, mas aí tem os empresários de bem, aqueles que estão conosco já têm nos ajudado bastante e, claro, nunca é demais. Quem quiser é só, né, entrar em contato que nós estaremos prontos, né, para divulgar a sua marca aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Começando com as informações, então, como eu falava, né, em relação à pandemia, quando Bolsonaro sempre teve razão, sempre foi contra o lockdown, nunca quis obrigar ninguém a tomar vacina. Alguns governadores queriam, o STF quis obrigar muita gente a tomar vacina, mas aí a gente vê o quanto teve de pessoas e autoridades sanitárias, inclusive, influentes, que jogaram contra Bolsonaro. Tudo pelo dinheiro, pela campanha do pânico. Uma anotação atribuída ao imunologista norte-americano Anthony Fauci afirma que o professor da Universidade de São Paulo, da USP, Jorge Calil, pediu seu apoio durante a pandemia da Covid-19 por causa da atuação do presidente Jair Bolsonaro. O registro integra o diário pessoal de Fauci, divulgado recentemente pelo senador republicano Rand Paul. E segundo a anotação datada de 30 de março de 2021, Calil teria enviado uma mensagem logo depois de uma reunião por videoconferência entre Fauci e o então ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A anotação no diário: ele me pediu, por favor, que os ajudasse e permanecesse ao lado deles, já que Bolsonaro é terrível. Foi o que escreveu o Fauci no diário. O documento afirma que durante a conversa com Queiroga, o ministro relatou a gravidade da situação enfrentada pelo Brasil e demonstrou interesse na obtenção de vacinas produzidas pelos Estados Unidos. Fauci registrou que ofereceu cooperação em pesquisas e na discussão de estratégias de enfrentamento da pandemia, mas explicou que o governo norte-americano só pretendia doar vacinas excedentes depois de concluir a imunização da própria população. Na mesma anotação, Fauci comparou Bolsonaro ao então presidente Donald Trump e afirmou que a condução do governo brasileiro prejudicava o país, quando na verdade era o contrário. O diário divulgado por Rand Paul traz apenas o relato escrito por Fauci. A suposta mensagem enviada por Jorge Calil não aparece no material divulgado e o documento não apresenta evidências de um pedido de interferência política ou científica no Brasil, nem revela que Fauci tenha adotado qualquer medida em resposta, né? Mas esses pedidos de intervenções tiveram, né? Aconteceram, né? A anotação também não esclarece se Calil participou da reunião entre Fauci e Marcelo Queiroga ou se tomou conhecimento do encontro posteriormente. Naquele período, Calil ocupava cargos de destaque na comunidade científica, né? Como eu disse, autoridade sanitária de influência e contra Bolsonaro. Professor titular de Imunologia Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, ele também integrava um conselho do governo norte-americano responsável por acompanhar a segurança dos testes de vacinas contra a Covid-19, o que ajuda a explicar o contato direto com Fauci. Ao mesmo tempo, coordenava um projeto brasileiro de desenvolvimento de uma vacina nasal contra o coronavírus, ainda na fase pré-clínica e dependente de recursos para avançar aos testes em seres humanos. Só mostra, né, o quanto jogaram contra Bolsonaro naquele governo, né? E aqui a grande mídia encampou essa ideia, aliás, comemorou mortes, né? Números, né? Pressionava pelo lockdown. Quem é que não se lembra? Eu tenho muito clara na minha memória
as equipes de reportagem da Globo, acompanhados por fiscais, multando comerciantes e comerciantes implorando para não serem multados, para fechar o estabelecimento, quebrando o país. Aquela ali era uma agenda tão cruel, né, com quem trabalhava, e o Bolsonaro falava, não vamos optar pelo lockdown, vamos quebrar o país. Se optarem pelo lockdown, vão quebrar o país. Vai muita gente morrer de fome, vai ter gente passando fome. Dito e feito, quebraram muita gente, faliram muita gente, multaram, perseguiram. E eu vou voltar a repetir aqui em Ponta Porã, talvez tenha sido um dos lugares no país onde as medidas foram mais duras, né? Nós tivemos aqui lockdown com ameaça de multa e multas distribuídas. Lembro-me e recordo-me de um episódio envolvendo a pandemia, em que polícia militar, corpo de bombeiros, guarda municipal, polícia civil, armados, iam aos estabelecimentos para fecharem os estabelecimentos. Num desses episódios, aqui no centro da cidade, estava a polícia armada até os dentes. Infelizmente, estavam obedecendo ordens, mas é aquela história, né? Obedecer ordens malucas não devia ser permitido, né? Ou devia ser... Aliás, né? Legalmente você pode não obedecer uma ordem que possa ser considerada uma ordem insana, por exemplo. Naquele episódio, num desses episódios, a polícia estava fechando os estabelecimentos, armados, né? E um assalto ocorria do outro lado da cidade, na Vila Áurea, enquanto eles estavam aqui fechando estabelecimentos, perseguindo, né, a mando de políticos, maus políticos, que adoravam o lockdown, sabendo do quanto que isso ia render em dinheiro, vacina, enfim. Ou por pura maldade, por pura crueldade mesmo, alguns eram perseguidos. O fulano abriu o estabelecimento dele, vamos lá, vamos multar e vamos fechar. Não vamos mais permitir que abra. Quebraram muita gente, aqui foi. E contra o governo Bolsonaro foi desse jeito. A Rede Globo de televisão, a principal, né, emissora, que combateu o governo Bolsonaro na pandemia. Combateu, né, tudo que Bolsonaro falava de medida do seu Ministério da Saúde. Inclusive convenceu um dos ministros a bater de frente com Bolsonaro. Ou então o ministro Luiz Henrique Mandetta, né, que depois sumiu, caiu no ostracismo. Eu vi o Mandetta sozinho andando aqui em Ponta Porã, entrando na prefeitura da cidade. Porque se deixou levar, né, pela influência da Rede Globo, pelo poder da Rede Globo, que chegou a dizer que ele seria um dos presidenciáveis depois, se tivesse contraposto ou questionado o presidente Jair Bolsonaro, né? Acabou no ostracismo. Porque o povo não é bobo. Apesar de termos senadores que criaram a CPI da Covid, né, por ordem do STF, que perseguiam e falavam, tentavam a todo momento sabotar o governo de Jair Bolsonaro, e sabotaram muitas vezes, né? Todos estavam errados. Todos. E ninguém vai pedir desculpa, né? Dessa turma ninguém vai pedir desculpa. Eu gostaria muito de ver a Rede Globo pedindo desculpa. Não vai pedir, não vai nunca admitir o erro. Matou muita gente. Esse povo foi genocida de verdade. A velha mídia, a grande mídia, Renata Vasconcelos, William Bonner no Jornal Nacional, atacando o então candidato Jair Bolsonaro, né? De uma forma assim, veemente, né? Forte, para tentar jogar a culpa de tudo que aconteceu na Covid em cima de Jair Bolsonaro. Como se ele tivesse criado o vírus, né, do coronavírus. E a cloroquina, a ivermectina, 80%, né, de 80% de eficácia, né, no combate ao coronavírus, né, a Covid-19. 80%. Olha o quanto de pessoas poderiam, né? Quantas mortes poderiam ter sido evitadas, quantas pessoas poderiam ter sido ajudadas.
fosse feito o tratamento precoce que o Jair Bolsonaro defendia na época, né? Incrível, né? Bom, vamos... tem uma informação que chegou agora à tarde, né? E foi confirmado, né, que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, sob a administração do Donald Trump, cancelou o visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti. A decisão foi anunciada nesta terça-feira, dia 4 de agosto, por uma autoridade do Departamento de Estado norte-americano e representa um novo capítulo no recente desgaste das relações entre os dois países. A verdade é que o governo Lula está conseguindo jogar a diplomacia entre Brasil e Estados Unidos, de uma diplomacia histórica, no lixo, com esse confronto insano contra os Estados Unidos, né? Simplesmente para tentar ganhar voto, porque ele acha que essa medida de afronta dele, né, ao governo dos Estados Unidos vai lhe render votos. Ou seja, ele não está pensando no país, ele está pensando nele, no projeto de poder dele. Segundo fontes do Itamaraty, o governo Lula não recebeu qualquer comunicação prévia sobre a medida. Até o momento, Brasília não havia sido oficialmente informada do cancelamento do visto diplomático da representante brasileira, né? Ou pelo menos até o momento onde nós estávamos gravando este vídeo. Maria Luísa Viotti ocupa o comando da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos desde 2023, quando foi indicada ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sua nomeação marcou um momento histórico na diplomacia e tornou-se, né, a primeira mulher a chefiar a representação do país em Washington. Nos bastidores, a decisão é interpretada como uma possível resposta da administração norte-americana à demora do governo brasileiro em conceder o agreement, autorização diplomática necessária para a nomeação de embaixadores estrangeiros ao indicado dos Estados Unidos para o posto em Brasília. O deputado estadual da Flórida, Daniel Pérez, foi escolhido pela administração Trump em 1º de junho para assumir a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, mas até esta terça-feira, dia 4 de agosto, o governo brasileiro ainda não havia concedido a autorização necessária para que ele pudesse exercer oficialmente a função. Trump usou a reciprocidade. A informação sobre o cancelamento do visto foi divulgada inicialmente pelo jornalista Paulo Figueiredo. Olha o que o Paulo Figueiredo escreveu, né? E aqui está a dimensão histórica que o Itamaraty não vai querer que você entenda. Isso não tem precedente na história da relação Brasil-Estados Unidos. Em mais de 200 anos de relações diplomáticas ininterruptas desde 1824, nunca um embaixador brasileiro em Washington teve o visto cancelado pelo governo americano. A última vez que os Estados Unidos aplicaram essa medida contra um país do hemisfério foi em dezembro de 2010 contra a Venezuela de Hugo Chávez. O motivo foi exatamente o mesmo. Caracas se recusou a aceitar Larry Palmer como embaixador americano e Washington cancelou o visto do embaixador venezuelano Bernardo Alvarez Herrera. O resultado? Venezuela e Estados Unidos ficaram uma década inteira sem embaixadores até a ruptura total das relações. É essa a campanha em que Lula acaba de colocar o Brasil, né? Foi o que disse Figueiredo. É fato, né, que depois desse anúncio aqui vai repercutir bastante. E o Lula, eu não sei de onde que a equipe de campanha dele, a assessoria dele, a grande mídia, acha que isso vai dar voto, confrontando os Estados Unidos. Ele está prejudicando o Brasil de todas as formas nesse confronto, repito, insano do Lula contra o governo dos Estados Unidos. Pela primeira vez em 200 anos, um embaixador tem o visto cancelado, um embaixador brasileiro tem o visto cancelado nos Estados Unidos. Vamos dizer assim, olha a interferência dos Estados Unidos. Olha o Lula provocando os Estados Unidos faz muito tempo. Né? Faz muito tempo. Dias atrás, teve americanos, né, com o visto, aliás, com o passaporte não liberado para o Brasil. Né? Tivemos o Daryl Bitt, que ia fazer uma visita ao presidente Jair Bolsonaro, que teve o visto cancelado. Uma hora os Estados Unidos ia responder, e respondeu. Quem é o Brasil, né, para fazer isso com os Estados Unidos? Não deixar, ou não nomear, não aceitar a nomeação dos Estados Unidos para o embaixador.
Quem é esse governo, né? Como diz, Lula é um anão diplomático, continua sendo, mas ele acha que não é. Ele acha que ele é um grande estadista. E, na verdade, nós estamos vendo aí uma equipe, um presidente, um político de esquerda fazendo de tudo para se manter no poder, querendo confrontar alguém com o poder dos Estados Unidos, de uma parceria comercial gigantesca com o Brasil, e que o Lula está jogando tudo fora, em nome de votos, de angariar votos para a sua reeleição. E nós estamos vivendo isso aí na verdade, nós não podemos mais aceitar que isso aconteça. O povo brasileiro tem que votar contra o PT, é uma questão de sobrevivência. Tem que votar contra o Lula e qualquer esquerdista e qualquer puxadinho do PT. E qualquer gente que fique do lado deles. É preciso pôr um fim no poder administrativo do PT no Brasil, da esquerda no Brasil. Ah, vai ser difícil, vai demorar, tá tudo aparelhado. Tudo bem, começa com essas eleições. Manda Lula e o PT embora. É o ano de endireitar o Brasil. É o ano de endireitar o Brasil. Ou nós vamos continuar vendo isso que nós estamos vendo aqui com o presidente Lula arrebentando com um dos nossos maiores parceiros comerciais. A parceria comercial entre Estados Unidos, aliás, sempre foi um parceiro em todos os segmentos do Brasil, os Estados Unidos. E aí, por causa do ego inflamado, do egocentrismo de uma liderança petista, tudo isso vai por água abaixo, né? É o que está acontecendo com o Brasil. Então você não pode esquecer, você tem uma missão muito importante, endireitar o Brasil. Ah, eu nunca vou conseguir fazer petistas votarem na direita. Não precisa. Foram muitos votos não computados, ou seja, abstenção. Muita gente não compareceu para votar. Aquela pessoa que você sabe que não votou, você tem que convencer ela a votar e contra o PT, porque é uma questão de sobrevivência. Contra a esquerda, é uma questão de sobrevivência. Não dá mais, não tem como suportar mais esse desgoverno no comando do Brasil. Nós estamos caindo ladeira abaixo e ninguém consegue recuperar. Se o PT continuar, só tira esse povo daqui 30, 40 anos, hein? Só tira esse povo daqui 30, 40 anos. Não se esqueça, são mais 4 ministros do STF a serem indicados por esse governo aí, se eles continuarem. Aí você já imaginou? Mais um Cristiano Zanin, mais um Flávio Dino, mais um Alexandre de Moraes, mais um Gilmar Mendes. São 30 anos de ditadura. Pode apostar, se não mais. Então é hora de endireitar o Brasil. É hora de endireitar o Brasil. Muito bem, vamos com as informações. Aliás, vamos falar dos nossos anunciantes, né? Vamos lá falar da Coop Home Office, né? Que vem aí com um projeto fantástico e moderno para Ponta Porã. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. A Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança, né? O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop, incorporadora e construtora, que tem seu prédio localizado ali na rua Deputado Aron Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João, no centro de Ponta Porã. O prédio está ficando bonito, quem passa por ali está vendo que já está sendo terminado. São mais de 4 anos aí de obras ininterruptas e que põe o prédio aí já prestes a ser inaugurado. Você pode conhecer esse moderníssimo prédio visitando o prédio, porque a central de vendas está ali no térreo do prédio já. Por isso que eu estou falando, está em fase de conclusão, está quase terminando. Ali você vai encontrar, né, os excelentes profissionais
da central de vendas da Cooper Home Office. Eles vão te receber lá com todo carinho, com toda a presteza, vão te mostrar como é que vai ser o funcionamento do prédio a partir de sua inauguração, vão te mostrar a planta do projeto, vão te mostrar todo o projeto e, claro, vai mostrar para você que é perfeitamente possível você realizar o sonho de adquirir um apartamento nesse moderno prédio. São apartamentos de 43 a 259 metros quadrados que ainda tem à disposição. Poucos, mas tem. E as salas comerciais todas já foram comercializadas, todas já foram vendidas, salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? Então, você ainda pode realizar o sonho de ter um apartamento nesse moderníssimo empreendimento da Cooper Home Office. A Cooper Home Office que vem para Ponta Porã para deixar a cidade mais bonita e para deixar a nossa princesinha dos Hervais ainda mais moderna. E você sabe onde está localizado o Sabor dos Encontros? Está localizado ali, nas esquinas das avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã, o Bob's que veio para essa fronteira, né, uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Nessa trajetória de 70 anos do Bob e do caçula Bob's Ponta Porã, dá experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Caballero, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, bobs.com.br, e lá na primeira página, você vai rolar um pouquinho para baixo, vai encontrar o link Faça o seu cadastro. E ali você vai preencher os dados e gerar cupons, né, para participar no resgate de várias promoções. 15%, por exemplo, no Chocolatudos, né? Você vai experimentar mais chocolate, mais cremosidade, mais sabor com 15% no resgate de cupons ali. No resgate de cupons também você pode participar dos trios clássicos com picanha e costela com 10% no resgate dos cupons, né? Tem aí o trio Double Cheese com costela e picanha e o refrigerante e a batata, né? Tem o trio Cheddar australiano com costela e picanha, batata e refrigerante. E o trio Big Bob com costela e picanha, batata e o refrigerante. E 10% no resgate dos cupons. E claro, você tem muita coisa aí, né? No cardápio de sanduíches, por exemplo, você vai encontrar várias delícias do Bob's Ponta Porã. Por exemplo, o Big Bob picanha e costela, delicioso. 2 hambúrgueres suculentos, combinados de cortes especiais de picanha e costela com 100 gramas cada, né, combinados com queijo processado sabor prato. Double Cheese picanha e costela, delicioso também. Cheddar australiano, picanha e costela. O Bob's Classic, o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, Chicken Filé Júnior, o Baconzudo Chicken Crispy, o Bob's Bacon de responsa, o Big Bob, o Cheddar australiano. Você vai encontrar lá também o Double Cheese, o Mega Double Cheese, delicioso, Chicken Filé, o Chicken Bacon de responsa, o Crispy Bacon, Bob's Costela, delicioso, mais delicioso ainda o Bob's Costela, 2 queijos e bacon, o Chicken Crispy, Bob's Burger e o Bob's Cheddar, além do cheeseburger. Ó, só delícias lá no Bob's Ponta Porã. Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros está localizado ali nas esquinas das avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está localizado o Bob's Ponta Porã, que veio para essa fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Caballero, Brasil-Paraguai, para fazer, né, a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Muito bem, vamos seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, né? E uma nova resolução da CNJ aprova a demissão de juízes como punição máxima, né? Essa nova resolução elimina a aposentadoria compulsória remunerada em casos de infrações graves. E o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, aprovou por unanimidade, nesta terça-feira, dia 4 de agosto, uma nova resolução que extingue a aposentadoria compulsória como punição disciplinar máxima para magistrados e passa a prever a possibilidade de perda do cargo em caso de infrações graves. Estava na hora, né? A medida adequa as normas do órgão ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação de sanções a juízes vitalícios. Pelo novo modelo, quando o magistrado for responsabilizado em processo administrativo disciplinar por conduta considerada grave, ele poderá ser colocado em disponibilidade com proposta de perda de cargo. Tem os dois lados da moeda aí, né? Há um projeto de poder, que você elimina todos os outros juízes e mantém só aqueles do seu grupo.
Então, aos dois lados aí, né? Mas as infrações graves, sim, desde que elas sejam justas, sim, tem que ser aplicado. Nessa situação, será afastado imediatamente das funções e passará a receber remuneração proporcional ao tempo de contribuição até que haja uma decisão definitiva, né, da Justiça sobre a demissão. A perda definitiva do cargo não será automática, falando de um afastamento durante uma ação judicial contra o magistrado. O magistrado vai permanecer afastado enquanto tramita a ação judicial, que vai decidir em caráter definitivo sobre sua demissão, respeitando a exigência constitucional de decisão transitada em julgado para a perda do cargo de juízes vitalícios. Com a mudança, o rol de penalidades disciplinares aplicáveis a magistrados passa a incluir advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade com proposta de perda do cargo e demissão. A resolução foi aprovada durante a 10ª sessão ordinária de 2026 do Conselho Nacional de Justiça e acompanha o entendimento da primeira turma do STF que a reforma da Previdência de 2019 extinguiu a aposentadoria compulsória remunerada como sanção disciplinar máxima para magistrados. Segundo o presidente do CNJ e do STF, ministro Edson Fachin, a alteração resulta de um amplo processo de construção institucional e busca alinhar a atuação administrativa do Conselho ao regime constitucional aplicável à magistratura, né? E a proposta foi relatada pelo conselheiro Ulisses Rabaneda, responsável pela elaboração da minuta da nova resolução. A mudança é considerada uma das mais relevantes no sistema disciplinar da magistratura nos últimos anos, por substituir um mecanismo frequentemente criticado por permitir que juízes punidos deixassem o cargo com o recebimento de aposentadoria remunerada. Vamos ver o que vai acontecer, se de fato vai haver alguma coisa diferente ou não, né? Porque aqui no Brasil tem muito da punição de faz de conta, né? Vamos ver se vai chegar a atingir mesmo alguns desses juízes, muitos que cometem crimes que acham que jamais poderão ser atingidos, né? E a Polícia Federal, né? A Polícia Federal fez mais uma operação, né? O ex-chefe de gabinete de Lula recebeu dinheiro de amiga do Lulinha, né? Assessor do petista dispensado recentemente disse que valores pagos por Roberta Luxinger se referem a um empréstimo pessoal já quitado. Mas o ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, recebeu dezenas de milhares de reais da empresária e lobista Roberta Luxinger, personagem citada nas investigações sobre fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e amiga de Lulinha, filho do presidente. E a existência das transferências foi confirmada por 4 pessoas familiarizadas com o caso ao portal Poder 360. Já os valores exatos, a frequência dos repasses e outros detalhes permanecem sob análise da Polícia Federal. Marcola ocupou a chefia de gabinete da presidência de janeiro de 2023 até 21 de julho deste ano, quando foi dispensado por Lula. Segundo informações que circulam nos bastidores de Brasília, o assunto ganhou força pouco depois de sua saída do Palácio do Planalto e passou a ser debatido entre integrantes do PT durante a convenção que oficializou a candidatura de Lula à reeleição no último sábado, dia 1º de agosto. E os dados completos das movimentações financeiras ainda não são públicos. Informações preliminares revelam que os pagamentos poderiam somar cerca de 80 mil reais, embora esse montante não tenha sido confirmado. E Marcola era considerado um dos auxiliares mais próximos do presidente. Cabia a ele organizar a agenda oficial de Lula e administrar um dos telefones utilizados para receber ligações destinadas ao chefe do executivo. Roberta Luxinger é investigada no inquérito que apura fraudes bilionárias na Previdência Social. Ela prestou serviços para Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, preso desde 12 de setembro de 2025. No início das investigações, em abril do ano passado, Roberta e Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, chegaram a ser mencionados como possíveis participantes do esquema. Os dois negaram qualquer envolvimento. Lulinha é alvo de 3 inquéritos. Em um deles, conduzido pela Polícia Federal, é investigado por suspeita de tráfico de influência e reportagem publicada em dezembro de 2025 informou que ele também é suspeito de receber uma mesada de 300 mil reais paga pelo Careca do INSS.
Em entrevista concedida em maio deste ano, Roberto afirmou ter apresentado Lulinha ao empresário investigado, mas negou qualquer intermediação comercial, dizendo jamais ter apresentado os dois com intuito de negócio, tanto que, segundo ela, eles nunca tiveram transações comerciais. A Polícia Federal também identificou ao menos 6 viagens realizadas por Roberto e Lulinha com reservas emitidas sob o mesmo código localizador. Os registros incluem uma viagem a Portugal em junho de 2024, além de 5 deslocamentos nacionais entre abril e junho de 2025. Para os investigadores, esses elementos reforçam a proximidade entre os dois. Segundo informações da investigação, aparelhos celulares apreendidos à operação sem desconto contêm mensagens que ainda deverão ser esclarecidas por Roberto e Lulinha. Em conversas obtidas pelos investigadores, os dois demonstram familiaridade ao tratar de negócios ligados, ao INSS. E claro, que os adversários políticos têm que falar sobre isso, têm que jogar tudo isso aí no ventilador. O candidato à presidência da República pelo PL, o Flávio Bolsonaro, ele falou sobre isso. O senador Flávio Bolsonaro, ele cobrou nesta segunda-feira que o ex-chefe do gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, deve prestar esclarecimentos sobre os pagamentos recebidos da empresária e lobista Roberta Luxinger. Em vídeo publicado no X, o parlamentar associou as transferências às investigações sobre fraudes no INSS e defendeu o aprofundamento das apurações. A existência dos repasses foi confirmada por Marcola. Segundo o ex-assessor, os valores se referem a um empréstimo pessoal já quitado. O montante não foi divulgado oficialmente, embora a reportagem do portal Poder 360 informa que as transferências somariam dezenas de milhares de reais. Já falaram em 80 mil, já falaram em outros valores, mas o fato é que ele confessou, segundo um empréstimo já quitado. Mas, quanto mais mexe, mais vai aparecendo as coisas, para não falar outra coisa mais literal, E é claro que a cúpula do PT não gostou disso, A investigação conduzida pela Polícia Federal sobre repasses financeiros da lobista Roberta Luxinger aos ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marco Aurélio Santana, provocou novas discussões no Palácio do Planalto e elevou a preocupação entre os integrantes do Partido dos Trabalhadores. Embora lideranças governistas sustentem que o episódio não deve produzir um impacto eleitoral decisivo, há o reconhecimento de que a investigação pode ser explorada por adversários políticos durante a disputa. Mas não é uma questão de explorar, Isso tem que ser mostrado, isso tem que vir à tona. Não é só uma questão de explorar, tem que mostrar o quanto é bandido esse povo que hoje está no governo. Não tem esse negócio de, vamos explorar, os adversários irão explorar. Pelo amor de Deus, para com isso. E vamos seguindo com as informações aqui. A plataforma Rumble e a Trump Media sustentam em processo que tramita na Justiça dos Estados Unidos que a Advocacia Geral da União, a AGU, modificou sua posição jurídica para defender o ex-ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A ação em andamento no estado da Flórida discute o alcance de decisões judiciais brasileiras em território norte-americano. No processo, o brasileiro Rogério Chaves Scotton, que atua em apoio às plataformas, solicitou à juíza Mary Scriven que rejeite o pedido apresentado pelo governo brasileiro para arquivar a ação. Segundo a argumentação, antes de qualquer discussão sobre imunidade, a corte deveria analisar se as ordens expedidas pelo STF podem produzir efeitos nos Estados Unidos. De acordo com informações, as empresas afirmam que o governo brasileiro defendia anteriormente que decisões da Justiça Nacional não produzem efeitos automáticos em território norte-americano sem os mecanismos de cooperação jurídica internacional. Agora, segundo a manifestação das plataformas, a AGU passou a sustentar entendimento diferente, argumentando que as determinações de Alexandre de Moraes representam atos soberanos do Estado brasileiro. Na petição apresentada à Justiça norte-americana, as empresas também afirmam: o fato de ele ostentar a condição de juiz não faz do Brasil a parte efetiva interessada. Conforme a defesa, o objetivo da ação não é questionar a validade das decisões do ministro dentro do Brasil, mas discutir seus possíveis efeitos
em território dos Estados Unidos. A manifestação protocolada por Rogério Chaves Scotton foi apresentada em 24 de julho e no documento ele defende que o judiciário norte-americano examine inicialmente o alcance das ordens judiciais brasileiras em seu próprio território, deixando a discussão sobre eventual imunidade para uma fase posterior do processo. Em resposta, a Advocacia Geral da União contestou os pedidos formulados pelas plataformas e argumentou que tribunais estrangeiros não possuem competência para revisar decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, perdão. Segundo a AGU, qualquer tentativa de submeter atos da Suprema Corte do Brasil ao controle de outro país afrontaria a imunidade soberana do Brasil. Ainda de acordo com a manifestação do órgão, o governo brasileiro sustenta que não aceitará que magistrados nacionais sejam submetidos à apreciação de tribunais estrangeiros em razão de decisões tomadas no exercício de suas funções jurisdicionais. Mas invadir a soberania do outro pode, né? De outro país pode. Aí tá tudo tranquilo, né? A AGU usando dinheiro público para defender os erros, né, e crimes cometidos em outro país por parte de Alexandre de Moraes. Bora lá falar da Solo Forte. A Solo Forte, que é uma empresa de planejamento, consultoria e agricultura de precisão, que tem profissionais experientes, dedicados, né? Grandes profissionais com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado, né? E claro, né, a Solo Forte tem seus profissionais, seus funcionários, né, sempre trabalhando, colaborando estreitamente com os produtores rurais, né? E para isso se utilizam de decisões fundamentadas em dados para realmente aumentar a produtividade das lavouras e alcançar excelentes resultados juntos, ao lado do produtor. E um grande diferencial da Solo Forte está na presença, né, dos profissionais da Solo Forte no campo. Eles são constantemente presentes ao campo. E isso garante ao produtor rural um acompanhamento personalizado, um acompanhamento bem próximo, né, de cada lavoura. E é claro que a Solo Forte sempre se preocupa com a segurança, né, implementando práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas. E isso diminui os riscos, né, e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E é claro que a Solo Forte também sempre trabalha com o que há de melhor e mais moderno. E por isso está sempre se utilizando de tecnologias avançadas e práticas inovadoras, né, para que realmente haja o aumento, né, máximo da produtividade das lavouras. E assim garantir colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade, né? É a Solo Forte trabalhando lado a lado com o produtor rural em Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro e toda a região de fronteira. Muito bem, vamos seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Aqui no Mato Grosso do Sul, algumas mexidas no tabuleiro. Uma das principais, aliás, a principal, né, foi a situação de desistência de Nelsinho Trade, a candidatura à reeleição para o Senado, né, e passar a ser o primeiro suplente de Reinaldo Zambuja. Reinaldo Zambuja faz uma jogada de mestre aí, né? A jogada de Reinaldo Zambuja para evitar a divisão de votos do grupo político liderado por ele e Eduardo Riedel, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, não deve alterar a composição na chapa do adversário Luiz Inácio Lula da Silva em Mato Grosso do Sul, é o que traz uma matéria do Investiga MS. Nelsinho Trade desistiu de disputar a reeleição para senador e vai ser suplente de Reinaldo Zambuja. Com isso, vai evitar uma divisão no grupo. A estratégia chegou a ser traçada pela esquerda em Mato Grosso do Sul, com possibilidade de dobradinha entre Soraya Tronic, do PSB, e Vander Obé, do PT. A junção quase aconteceu, mas fracassou na reta final, quando Soraya conversou com Lula e Geraldo Alckmin, do PSB. Agora, com a união de Nelsinho e Reinaldo, voltou a circular nos bastidores a possibilidade de uma desistência na chapa de Lula para unir forças, mas deve travar na dificuldade para Soraya ou Vander desistirem. Segundo eles, não vão desistir, né? Aí, né? Eles vão continuar até o fim. A Soraya Tronic, que deve sofrer uma derrota humilhante, porque, né, tem seus votos, claro que tem, mas, né, é considerada uma traidora, né, do povo de Mato Grosso do Sul, já que se elegeu com o nome de Bolsonaro e depois
pulou de barco, né? Aliás, passou a perseguir, passou a ser uma das perseguidoras de Jair Bolsonaro. E aqui por Ponta Porã, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul renovou por mais 6 meses o contrato emergencial de R$ 47.025.269,65 com o Instituto Social Mais Saúde para gerenciamento do Hospital Regional Dr. José de Simone Neto, em Ponta Porã. A publicação da prorrogação foi oficializada no Diário Oficial do Estado. De acordo com o extrato do termo aditivo, processo 27/04, 751/2025, o contrato prevê a prorrogação excepcional da vigência por mais 180 dias até 27 de janeiro de 2027. O documento destaca que a medida busca garantir a continuidade do serviço público de saúde no Estado. O valor estimado de custeio mensal do contrato é de R$ 7.881.330,11, com extensão de 6 meses. O valor total do aditivo chega a R$ 47.025.269,65. Os recursos são provenientes do Fundo Estadual Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul, divididos em 2 dotações orçamentárias, com notas de empenho emitidas em 21 de julho de 2026, nos valores de R$ 2.061.000 e R$ 5.260.000. O aditivo foi assinado no dia 28 de julho de 2026 pelo secretário de Saúde, Maurício Simões Correia, por André do Nascimento e Aline Maria Silva Oliveira, com a ordenação de despesas a cargo de Antônio César Nagli. A publicação especifica que o contrato fica improrrogável após o fim deste novo período. Tá aí então, né? Contrato, né? A Saúde do Estado prorrogou o contrato emergencial de 47 milhões para o OS aqui gerir o Hospital de Ponta Porã. Bom, vamos lá então falar da Futura Soluções Agrícola. A Futura Soluções Agrícola que está, né, em Ponta Porã desde 2014. Começou aqui em Ponta Porã, depois ultrapassou os limites do município, se instalou primeiro nos municípios de fronteira, hoje está em todo o estado de Mato Grosso do Sul e até algumas cidades da região do centro-oeste brasileiro. Fez o mesmo processo no Paraguai, primeiro montou a loja em Pedro Juan Cavalheiro, expandiu para os demais municípios do departamento de Lamambai e hoje já está em outros departamentos. Está no departamento de Concepción, no Chaco Paraguaio, já é uma das empresas essenciais para o agronegócio da República do Paraguai, como era a visão, né, da empresa quando começou, que era crescer, expandir e se tornar essencial para o agronegócio de Brasil e do Paraguai. E a Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial da Eurofilt, né? A Eurofilt é uma empresa especializada em fabricação de filtros de alto desempenho para diesel. Está presente em mais de 12 países e a Ponta Poranense Futura Soluções Agrícolas é o representante aqui para o estado do Mato Grosso do Sul, né? E claro, né, como o objetivo é sempre levar as melhores soluções ao homem do campo, a Futura Soluções tem em seu pátio, né, uma ampla e grande e moderna, né, um moderno pátio com máquinas e implementos agrícolas de grande precisão, né, para realmente ajudar o produtor rural na sua propriedade, que ali ele tenha ganhos, né, com as soluções da Futura Soluções Agrícolas. A Futura Soluções Agrícolas está presente ali na rua Lino do Amaral Cardinal, no bairro Júlia Cardinal, ao lado da rodovia BR-463. Está presente também na Ruta Quinta, no quilômetro 5 da Ruta Quinta, em Pedro Juan Cavalheiro. E quem está conosco também é a Baturité Conveniências, ali na rua Baltazar Saldanha, em frente a Gessul, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ambiente familiar, você vai ser bem recebido lá pelo Carlinhos Dalzacchi e seus familiares. Você vai tomar aquela cervejinha gelada ali, né? Depois do expediente, levar aquela resenha, né? Fazer aquela resenha com o povo do trabalho, depois do expediente. Você pode tomar um bom vinho também, nós estamos no inverno, vinho é sempre uma boa pedida no inverno. Tem vodka boa, conhaque bom, uísque bom. Tem aquela cachaçinha de Minas também. Aquela, para quem gosta de cachaça, sabe que as cachaças mineiras são uma das melhores do Brasil. Dá até água na boca, né? O Carlinhos Dalzacchi diz que tem vários sabores lá na Baturité Conveniência, mas as que mais saem são as puras e as raizadas, né? São as pinguinhas
mineiras que tem lá na Baturité Conveniências, né? E para aquelas pessoas que não gostam da bebida alcoólica, para criançada, tem ali as mais variadas marcas de sucos e refrigerantes, além de doces e salgados. Aquelas pessoas que não gostam de enfrentar as grandes filas dos supermercados, né? É só chegar lá na Baturité Conveniência, uma conveniência bastante surtida, que com certeza você vai chegar lá e encontrar o que você precisa. Muito bem, vamos para as informações esportivas nesse momento, aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Copa do Brasil em andamento, né? Teremos Copa do Brasil já nesta terça-feira. Hoje tem Remo e Santos, o primeiro jogo terminou em 0-0. Tem Juventude e Atlético Mineiro também, o jogo vai ser no Alfredo Jaconi, né? Também terminou em 0-0. O jogo do Remo e do Santos, né, vai ser lá no Mangueirão, né, às 20h30 e às 18h30 tem Juventude e Atlético Mineiro no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Esses são os dois jogos de hoje, né? E amanhã nós teremos Cruzeiro e Chapecoense, 18 horas, Grêmio e Mirassol, 18h30, Fluminense e Vasco da Gama, 20h30, Fortaleza e Palmeiras, às 20h30. Na quinta-feira tem Vitória e Atlético Paranaense, né? Aliás, o jogo de ontem, né, o Atlético Paranaense ganhou por 2-0. E na quinta também tem Corinthians e Internacional, jogo em que o Inter, em casa, né, no Gigante da Beira-Rio, venceu por 2-0. O Corinthians terá que devolver os 2 gols, né, de diferença para levar a decisão pelo menos para os pênaltis. Se vencer por mais, se classifica o Timão, que é o atual campeão da Copa do Brasil. Bom, são essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões na plataforma do YouTube. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se assim Deus nos permitir.